ouvinte para uma entrevista que teremos a partir de agora sobre planejamento estratégico. Então, atenção você que deseja abrir uma empresa, que já é microempreendedor, você empresário, empreendedores de modo geral. A gente está recebendo aqui o Paulo Embuzeiro, que é doutorado em administração de empresas pela Universidade de Pernambuco. Seja muito bem-vindo, Paulo. E vamos falar sobre planejamento estratégico, algo que realmente é importante e indispensável para qualquer empresa. Explica para a gente qual o primeiro passo para isso. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Mix, em especial a todas as mulheres, né? Pelo Dia Internacional da Mulher. E é um prazer falar sobre o tema de planejamento estratégico, um bate-papo de algo que é tão importante para as organizações, né? O planejamento estratégico, muitas vezes, ele é confundido como um documento, né? Um plano. E é interessante que as organizações, elas entendam que o planejamento é algo dinâmico, é algo contínuo. Que a organização, ela inicia, independente se ela está abrindo a empresa agora ou se já possui um negócio, e ela precisa traduzir isso em planos de longo prazo. E o planejamento ele vai facilitar, porque ele vai fazer todo o alinhamento. Ele vai organizar isso em objetivos, metas, indicadores. Ou seja, o empresário ele vai ter, ou o líder vai ter na sua frente um mapa. Vai ter um plano de ação para desenvolver as suas atividades e alcançar esses resultados. Agora, em relação ao planejamento estratégico, aonde o capital humano ocupa espaço nessa estratégia, já que, considerando que quem lidera vai ter que, obviamente, dividir esse comando para chegar até esse ponto final. Perfeito. Então, assim, o planejamento ele vai facilitar muito, porque muitas vezes o empresário ele tem tudo isso de forma tácita na sua mente. Ele tem as ideias, surgem as oportunidades, mas ele precisa organizar isso. E aí é onde está a grande diferença entre você fazer um simples documento de um plano e você ter um planejamento estratégico. Porque o planejamento estratégico você vai analisar os cenários. Você vai olhar para o ambiente externo, o mercado, as mudanças. Você vai observar ali quais são as ameaças, as oportunidades. Você vai olhar para o seu ambiente interno, a sua situação atual. Quais são as suas forças, quais são as suas fraquezas. E aqui você vai ter um ponto A, que é a sua situação atual hoje, e um ponto B, que é a visão de futuro, onde você quer chegar. Na sua visão, o que faz muitas empresas chegarem no meio do percurso e fecharem as portas é justamente a falta de um planejamento estratégico? Sim, uma das causas, na maioria dos estudos que são realizados sobre mortalidade das empresas, o planejamento estratégico está sempre entre as 3 principais causas. A falta de conhecimento do negócio, a falta de clareza das mudanças do cenário do negócio. E aí qualquer situação, qualquer oscilação, né, de uma crise ou de uma instabilidade econômica, e aí a empresa não se sustenta porque vai precisar se adaptar. Além disso, tem uma competitividade muito forte da concorrência, dependendo do cenário do segmento da empresa, onde você tem ali outros competidores, dividindo a fatia ali de mercado. Então, para que você seja mais assertivo na tomada de decisão, você precisa ter um plano. Um piloto precisa ter um plano de voo. Um engenheiro precisa ter uma planta. O gestor, o empresário precisa ter um planejamento estratégico. E esse planejamento estratégico vai ajudar ele a seguir uma gestão mais eficiente e eficaz. Por quê? Porque ele vai ter organização, vai ter clareza, vai facilitar para fazer o trabalho coletivo com a equipe. Ele vai ter, além da organização, ele vai ter condições de ter direção, para poder orientar, poder delegar da forma correta. E assim ter controle. Porque se você não tiver controle, você não tem gestão. O que você não mensura, você não gerencia. Por isso que é tão importante você ter isso tudo de forma organizada e contínua, né? À medida que você vai avançando com as etapas, isso vai ajudando a empresa também a se organizar, a mapear processos, a melhorar os projetos, a identificar o orçamento correto para as atividades corretas. Inclusive, uma das maiores barreiras em várias organizações que eu tenho realizado de consultoria ou cursos é justamente desdobrar ou traduzir essa estratégia que foi pensada para o negócio em termos táticos e operacionais. Ou seja, trazer isso para a equipe. Cada pessoa, cada ação está conectada, alinhada ao planejamento estratégico.
E dentro dele também deve constar meta de faturamento? Sim, meta de faturamento, meta de prospecção, metas relacionadas a... Também, a gente divide o processo de planejamento em algumas perspectivas, né, onde a gente vai ter objetivos estratégicos relacionados à parte de crescimento e inovação, que envolve pessoas, capacitação de pessoas, envolve a parte de investimentos também no ambiente empresarial, né, o ambiente de negócio. Depois, a gente tem outra perspectiva de processos, que é o tempo, a qualidade, a entrega, como você vai entregar esse serviço, esse produto, e você precisa ter objetivos e metas. Além disso, você tem a parte de clientes e parceiros, onde você tem objetivos de número de vendas, você tem objetivos de prospecção de mercado, expansão de negócio. E, não menos importante, né, a gente tem também os indicadores financeiros. Tem que ter lucro, o negócio tem que gerar resultado. Para conseguir fazer reinvestimentos, né? Eu queria saber de você também, Paulo, em relação às questões que envolvem sucessão familiar, considerando que muitas das empresas, ou pelo menos uma parte daquelas mais tradicionais, já firmadas no mercado, inclusive, muitas vezes apontando tendências, né? Elas costumam, se não trabalhar essa questão da sucessão, sofrer abalos, inclusive, obviamente, abrindo espaço para os concorrentes. O planejamento estratégico também pode prever esse momento em que a sucessão precisa começar a acontecer com uma transição sem prejudicar o negócio? Sim, o planejamento ele vai trazer algo que é muito importante para uma organização, que é a continuidade. Você ter um olhar, uma visão de futuro de longo prazo, e você trazer isso para o momento atual e ter um passo a passo para esse processo que vai gerar esse resultado a médio e longo prazo, né? É claro que a curto prazo tem as ações que estão sendo ali desenvolvidas, e aí quando você traz todo o processo de sucessão, você também tem que levar esse processo a sério e seguir à risca o que está ali determinado nos objetivos estratégicos da organização. Então, isso pode ser cuidado também dentro de alguns objetivos, onde eu posso ter um plano de carreira sendo desenvolvido como uma das iniciativas estratégicas dentro do plano, onde nesse plano eu posso determinar alguns pré-requisitos, né, para que a gente evolua esse lead seja desenvolvido e seja alinhado corretamente dentro dos processos dessa organização, né? Então, esse plano estratégico ele precisa ser atualizado com que periodicidade? Existe alguns estudos que falam do planejamento estratégico, né? E aí a gente trazendo a realidade nas empresas, sempre ser a revisão anual, a revisão de 2 anos, mas eu costumo muito pensar com a evolução hoje, tecnológica, todas as mudanças no cenário de negócio, que a gente precisa ter um planejamento estratégico ágil. Inclusive, eu peguei todo o conhecimento dessa parte de consultoria e fui traduzindo isso para um processo diferente, onde a gente olha para um cenário, a gente pode olhar para um cenário de longo prazo, mas fazer um estudo anual, dividido aí nos 4 trimestres, e a cada trimestre você está fazendo essa revisão. Existem rituais que são importantes, rotinas que são importantes para o planejamento estratégico ser executado. Inclusive, quando a gente olha para o planejamento, existem 3 macrofases, né? A formulação, a execução e o controle. E as pessoas muitas vezes muitos empresários param no processo de formulação. Por isso que isso responde a sua pergunta, porque quando eu entro na parte de execução, eu preciso ter acompanhamentos semanais da equipe, que a gente pode trazer metodologias ágeis, como os sprints, as sprints semanais, onde a gente traz ali um plano mais operacional e tático, que está alinhado ao estratégico. Mensalmente, fazer reuniões de ajuste de rota, se for necessário. E a gente, a partir desses ajustes de rota, já revisar esse planejamento estratégico. A gente não está mudando ali o objetivo estratégico, talvez o plano, ou talvez surgiu alguma outra variável no cenário de negócio que precisa a gente parar e rever alguns planos e ajustar isso dentro da organização.
Isso que é o mais importante. Tá, agora são 6h35. A gente teve o prazer aqui de conversar com o Paulo Imbuzeiro, ele que é doutor em administração de empresas pela Universidade Federal de Pernambuco. Paulo, como é que as pessoas, obviamente, que cutucamos aqui com esse tema, podem te encontrar? Você está estrategicamente, você está nas redes sociais aí também? Em todas as redes sociais, estrategicamente eu utilizo o meu sobrenome, Imbuzeiro. Então, Paulo Imbuzeiro, pode me procurar no Instagram, LinkedIn, YouTube, que você vai encontrar. Inclusive, eu estou lançando agora um curso relacionado ao planejamento estratégico ágil, e é um curso prático, direto ao ponto, onde a gente levou toda a nossa metodologia da consultoria para esse formato que possa ser desenvolvido aí nas organizações. É uma forma de contribuir aí com o mercado e trazer mais resultados de uma ferramenta que é tão importante para o empreendedor. Muito bom. Seja sempre bem-vindo a Alagoas. Obrigado pela presença. 6h36. Agora